Bom, vamos lá. Eu quero ver o Chico Lang, eu falei, foi bom e tal, teve a expulsão, né? Chicão, foi bom mesmo pro Corinthians, esse 1-1, você tá gostando do que você tá vendo? E você achou que foi pênalti e o lance do jogador do Fluminense era para ser expulso mesmo? Boa noite, Chico. Boa noite. Vamos começar pelos lances polêmicos, né? Para mim foi pênalti claro, né? Depois do jogador do Fluminense deveria ser expulso sim, porque ele vai com o pé mais alto, né? E aí ele comete a falta. E o resultado, Flávio, me surpreendeu, para dizer a verdade para você. Eu acho que se o Corinthians ainda não tivesse informação, seria um resultado ruim, porque afinal de contas o Corinthians jogou contra o Fluminense com um homem a mais durante 45 minutos. Mas, 45 minutos do segundo tempo. Mas, pelo andar da carruagem, até que o resultado não foi ruim. O Jô voltou a fazer gol, né? Está dando trabalho, perdeu um gol no finalzinho do segundo tempo, era para até ter feito o 2-1, né? Teve azar, pegou meio esquisito na bola, enfim. O Jô está voltando aos seus melhores dias, o Gustavo Mosquito está se afirmando na lateral direita, esse menino Vitinho está indo muito bem no meio campo. Ele é um pouco ainda infantil em alguns lances, né? Ele quer resolver sozinho, ele ainda não pegou o ritmo da coisa, quer passar a bola, trocar a bola. Futebol é association, né? Na cabeça dele não entrou isso ainda, mas ele é bom jogador, né? E vou dizer uma coisa para você, cada dia me surpreendo mais com o João Vitor. O João Vitor é um grande zagueiro que o Corinthians foi achar, que está me lembrando aqueles bons tempos, né, do Balbuena. Ele joga muito bem, esse menino. Então o Corinthians vai se acertando, Flávio. Vai se acertando com o que pode e com o que tem. Então o resultado não foi tão ruim, né? E você parar um pouco para pensar, está lá encostadinho no Flamengo, né? Que é um time super badalado. E está lá encostado no Flamengo e está conseguindo fazer aí os seus pontinhos. Ô Vampeta, gostou do Corinthians? Você achou, como Chico, que foi um resultado aceitável, mesmo com um a mais? Do que vinha jogando anteriormente, o Corinthians começou bem hoje, viu? Começou pressionando, na equipe do Fluminense que está mandando jogos agora nesse Januário, porque o Maracanã está em reforma. Como o Chico falou, o João Vitor, cada dia que passa está ficando mais seguro. Né? O Gustavo Mosquito, para mim, está jogando muito, sofreu pênalti ali, ó. Pênalti sem dúvida nenhuma. Só que quando fica com um homem a mais, aí parou de jogar. Aí o Fluminense saiu pro jogo, o Casares fez o gol, não quis comemorar. No finalzinho o jogo poderia ter virado o jogo. Quer dizer, você vem de uma vitória diante do Sport, ganhando em casa, empatando fora, quando a gente vai somando seus pontos. Já empatou contra o Bahia, que não vai ser fácil ir lá em Pituaçu e tirar ponto do Bahia. Esse Fluminense organizado pelo Roger também, né? Hoje ele poupou o Fred e o Nenê, não jogaram. Né? Eu acho que nos males piores, pelo como está a competição, esse um ponto, mesmo com o mais, foi válido e há uma organização maior no Corinthians também. Ô Miller, hoje eu li uma coluna maravilhosa do Valdano, é uma delícia. O Valdano é um cara que você ouvir entrevista dele, lê coisa dele, você aprende. E ele falou o seguinte, que ok, essa coisa do toque de bola, do passe e tal, mas que os técnicos reclamam a falta de atitude dos jogadores. Mas aí ele fala assim, só que eles ficam um treinamento em campo reduzido, e o técnico toca, então o cara toca, ele perde aquela coisa da iniciativa. E esse garoto, o Mosquito, ele está claramente com liberdade para jogar, para avançar, e está fazendo a diferença. E você era um cara assim, sem querer comparar, pelo amor de Deus, né? Só concluindo, Vili, o Valdano falou que o Brasil também não vai ganhar mais nada, não. O Brasil é Argentina, hein? Não fez? Falou? Não. Falou. Essa semana, o Valdano. Bom, isso eu não li, mas... E o Brasil e a Argentina está muito atrás dos europeus. Tá mesmo, mas, enfim. E aí, Miller? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje, né? Apesar de todas as circunstâncias do jogo, foi um bom resultado, porque foi fora de casa, né? O Corinthians com um a mais, ele só defendeu o resultado. Ele não quis ampliar o resultado, por isso que ele empatou. Né? Agora, o gol do Mosquito, como você citou agora, no futebol de hoje em dia, não basta você ser forte, basta ser um atacante inteligente. E ele usou a sua inteligência para o seu benefício hoje, porque ele, em comparação com o zagueiro do Fluminense, ele é muito fraco fisicamente. Só que ele usou o corpo do zagueiro para poder girar em cima e
dar um tapa na frente e, consequentemente, sofrer o pênalti. Então ele foi muito inteligente na jogada Mosquito, que resultou no pênalti que o jogo converteu no primeiro gol do Corinthians. Então acho que o Corinthians hoje, independente de numeração, de um jogador a mais ou não, o time jogou bem. Eu gostei do Corinthians. O Corinthians hoje teve atitude até 1-0, tinha a iniciativa do jogo para poder vencer e vencer por mais gols. Acho que o Corinthians, depois que fez o resultado, que se acomodou no 1-0, por isso que levou um gol, com a falha do Piton, que não fechou na diagonal, mas, de qualquer maneira, foi um bom resultado. Ô Celso, a gente vê um diferencial, a gente até cita, bom, mas é um Mosquito, o Mosquito ele pode não ser nenhum gênio, mas ele vai para cima, ele vai tentar quebrar a linha. Bem em cima disso que foi dito, do campo reduzido, ele toca ok, toca, você precisa quebrar linhas. Quando o Guardiola fez isso, ele tinha o Messi, que era o quebrador de linhas. Depois o Barcelona tinha o Neymar. Você vê o City usa o Sterling, por aí vai. E aqui a gente sempre teve muitos dribladores e eles desapareceram. Então, quando aparece um menino assim, acaba fazendo diferença. E me parece que esse é o caso do Corinthians nesse momento. Sem dúvida alguma, o Corinthians que não tem muitas opções, né? E o Mosquito está numa regularidade muito boa. Se bem que hoje, apesar dele ter sofrido o pênalti, eu achei que ele não foi tão bem, não. Ele não conseguiu levar vantagem sobre a marcação na maioria das vezes que ele foi para cima. A única que ele conseguiu levar vantagem, ele acabou sofrendo o pênalti do Lucas Claro. Mas foi uma partida mais apagada dele, ele tem um comportamento que me lembra muito o Romero quando ele não tem a bola. Ele ajuda muito o lateral. E quando ele tem a bola, eu acho que ele é mais agressivo que o Romero, justamente o que você falou, capaz de quebrar as linhas. Mas, Flávio, sinceramente, se você olha como campeonato, né, como jogo fora de casa, o empate foi um bom resultado para o Corinthians? Foi. Agora, quando você observa as circunstâncias da partida, sinceramente, Flávio, acho que o Corinthians perdeu 2 pontos. O Corinthians tinha o jogo nas mãos, fez 1-0. No segundo tempo, teve a expulsão do Abel Hernandes. Abel Hernandes. Vocês acharam? O Chico achou normal? Eu achei exagerado. Vocês não acharam, não? O quê? A expulsão? Não, achei normal. Achei merecida. Ele foi com o pé e achei até que foi de maneira desleal. Ele vai e ele poderia até ter quebrado a perna do Gabriel. Eu achei. E aí o Corinthians, o que fez? Me parece que se acomodou. Achou que o jogo estava ganho, um homem a mais em campo, e aí deixou de jogar. Eu acho que uma equipe com as limitações do Corinthians, em nenhum momento ele pode achar que está com o jogo sob controle. Ele pode deixar de ser intenso, ele pode deixar de participar mais. O Corinthians, com o elenco que tem que ser muito mais aguerrido. E aí eu acho que ele afrouxou. Ainda teve o gol do Bobadilha lá. Pois é, merecido, que foi anulado. Foi anulado, mas se o Fluminense fizesse 2-1 naquele momento, seria merecido, porque o Corinthians afrouxou. Só resolveu jogar com 30 minutos, 35 minutos no segundo tempo. Se o Corinthians tivesse essa intensidade, essa vontade de querer ir para cima do Fluminense e fazer mais, talvez não tivesse perdido os 2 pontos que perdeu nessa noite. Sabe o que acontece? Como você citou aí 2 vezes na tua fala, sobre o campo reduzido. Os treinadores de hoje, eles reduzem o campo na sua totalidade, na sua plenitude, que eu acho errado. Por quê? Porque ele limita o jogador a praticar no treino, que é o espelho da partida. Por exemplo, um jogador que individualiza a jogada, um jogador que é rápido, num campo reduzido... Tem noção de espaço? Ele não vai, ele não vai pensar, quer dizer, então... E ele perde até a iniciativa. Claro que tocar a bola no campo reduzido, você pega mais agilidade, mais rápido, ok. Mas você também tem que liberar algum momento o cara para criatividade. Mas, Fabito, você pode ver que hoje a maioria dos times, seja time grande, seja médio, pequeno, ele joga a mesma coisa. Essa posse de bola enganosa é uma transferência, nada mais é uma transferência de responsabilidade. Porque eles ficam tocando em 5 metros quadrados e não sai do lugar. Toca para frente, volta para trás, fica naquele triângulo. E os meias que poderiam organizar nem se apresentam para receber. Não se apresentam porque eles sabem que não vão receber a bola. Então, quando a gente fala posse de bola, beleza, mas desde que a posse de bola do Manchester, do Barcelona, é uma posse de bola objetiva. Direção ao gol. Diferente. A Itália está fazendo isso muito bem. Então, quer dizer, os times brasileiros hoje, que eles pegaram as coisas ruins da Europa e estão colocando em prática, os treinadores, nos seus times, estão limitando muitos jogadores que são velozes, que são criativos, mas eles não colocam isso em prática porque eles ficam sempre naquele posse de bola, 1-2, 1-2, 1-2 e não sai do lugar. Porque uma coisa já te passo, Chico, uma coisa é você olhar o que a Europa faz, mas eles têm sempre, o City tem o Sterling,
Tem o Messi no Guardiola, vai só pegar o Guardiola. Ele teve o Robin, o Ribéry no Bayern, e ele procurou, ele tinha o Sterling, ele tinha o Messi. E os caras todos os times, o Paris Saint-Germain, ele quer o Neymar, ele quer o Mbappé. É time rápido. A Itália, quando botou o Chiesa, muda o jogo. É um jogo de velocidade. Todos os times importantes, os times fortes, eles estão usando esse jogador. Ô Chico, claro que eu quero que você tenha essa conversa, mas responde uma pergunta pra gente. O Jô vai voltar a ser o homem-gol do Corinthians, no seu modo de entender? Eu acho que sim, Flávio. O Jô tem um grande problema. Ele só joga quando ele está bem fisicamente. E eu acho que, finalmente, ele entrou nesse estágio físico, né? E o Jô é o seguinte, eu me lembro muito bem que no ano que o Carille foi campeão brasileiro, o Jô era reserva, né? E ele entrou naquela partida contra o Palmeiras e no último minuto fez o gol da vitória, lá na Neoquímica Arena, hoje, Neoquímica Arena. Então, o Jô é um jogador muito bom, muito perigoso, né? Desde que esteja em forma. E o esquema que o Silvinho está armando em função do Jô. Então, é bem provável, como o Carille fez no passado, é bem provável que o Jô suba muito de produção nos próximos jogos. Agora, o que eu queria falar para você é o seguinte, eu tenho uma tese. Eu acho que o Fluminense só empatou porque quem fez o gol foi o Casares. E o Casares, ele tem muita noção, ele tem muita noção de jogo. Como ele jogou no Corinthians, o gol do Jô, gol bem batido, né? O pessoal da Globo falou que o Jô errou o chute. Espera aí, né? Calma, não errou nada. Ele bateu na bochecha da rede, bateu bem. Agora, eu acho que o Casares só fez o gol do Fluminense porque ele conhece muito bem os seus companheiros. Por isso mesmo que ele não comemorou. O Miller lembrou bem que o Lucas Piton ficou olhando a morte da Bezerra, né? E não chegou junto. Se é o Fábio Santos, era bem provável que não saísse esse gol. Talvez não saísse esse gol. Talvez não. Por quê? Porque ele sabe que o Casares tem essa capacidade de penetrar pelo meio e fazer muitos gols de cabeça. No Corinthians ele fez acho que uns 2 ou 3 gols assim, igualzinho a esse aí. E tanto é verdade que ele nem comemorou. Ele falou, não, vou respeitar meus companheiros. Quer dizer, porque ele sabia que os companheiros iam errar se ele penetrasse por ali, né? Então, essa é a minha tese. Agora, se fosse outro jogador, talvez, do Fluminense, não fizesse o gol. Vamos ouvir o Silvinho, pós-jogo, que disse o treinador do Corinthians que está conseguindo tirar leite de pedra, hein, gente? Vamos ver. Eu não sei se decepcionado, mas triste sim. E é incrível porque a pergunta nos remete a que nós poderíamos ter ganho correto. Eu também vi desta maneira, nós construímos um primeiro tempo bom. Nós estamos muito bem colocados em campo, organizados, saindo em transições ofensivas com passes, às vezes em inversão. A gente perdeu essa inversão que o Cantígio sempre nos dá, ou uma saída mais limpa, mas ganhamos numa inversão de bola construída ao pé. E, enfim, nós tivemos sim essa sensação. Então, decepcionado não, o campeonato é longo, é difícil, o adversário faz mudança, o adversário tem qualidade. Nós saímos tristes, até pela possibilidade de ter saído com a vitória, lutamos até o fim, ficamos expostos, como já foi colocado aqui nessa linha de 4 nossa, ficou exposta, é proposital, mas faz parte do campeonato. O campeonato é longo e a gente tem que buscar os pontos, a palavra é triste. O Silvinho chegou outro dia, né? Um mês. Tá melhor do que vocês imaginavam? Hoje eu vi o Corinthians mais organizado. Uma postura melhor no jogo de hoje. Eu também gosto do trabalho do Silvinho. Eu também gosto. Ele faz, assim, talvez até por influência, porque ele foi auxiliar do Tite por muito tempo, do próprio Mano. Do Roberto Mantini, né? Sim, sim. Daquela beleza que ele tá fazendo. Eu estou tentando ver o que tem de semelhança, por exemplo, com quem começa consertando de trás. E o Tite fazia muito isso, o Mano também. Então ele está acertando o time da parte defensiva para a parte ofensiva. E aí você vê que as duas linhas de defesa do Corinthians elas estão bem perto uma da outra, mais compactadas. Às vezes ele faz uma primeira linha de 5, uma segunda linha de 4. Às vezes ele faz uma primeira linha de 4 e uma segunda linha de 5. Você vê os jogadores estão atuando mais pelos lados, compondo bem essa linha. Ora o Matheus Vital, hoje foi o próprio Arauz jogando, ou o Vitinho, que volta para compor, deixando só o jogador de frente um pouco mais à frente. Ou seja, é um time organizado, de organização. Umas coisas legais, tipo liberar o
o volantinho lá, o primeiro volante para meter bola, que ele fez Castilho, né? O Cantillo, que não foi o caso hoje que o Cantillo não jogou. Não, mas sim, quando- mas ele tem feito isso, essa liberação do Mosquito para bola, trabalhar a bola em função de meter a bola O pra Fábio ele. só tem que falar pro Piton Cantilho, não né? ficar olhando pro Cristo Redentor, né? Aliás, Porque ele e o Gabriel ele falharam. tá de lá, né? frente pro lance, o jogador tá de frente pro lance. Os dois zagueiros estão saindo para dar o bote no primeiro pau. O Piton simples. Você pode ver que ele só foi no Casares, chegou atrasado, depois que a bola chegou. Ele já tinha que estar lá. Se fosse o Fábio Santos, já Dificultar, né? estaria lá. Dificultar o cara. É fechar a diagonal. É uma coisa que é um beabá da bola. E o Piton, hoje, não soube disso. Então o Silvinho tem que chegar Não pra é ele a amanhã e dizer, primeira ó, vez, né? Com o Piton, Fábio Santos teve esse mesmo lance com o Breno Lopes no jogo do Palmeiras. exatamente, ele fechou a diagonal. Fechou. E o Casares tem 1,70. É né? que o Piton ele não tem esse cacuete, né, de defensor. É, Ele parte pra frente, exato, mas ele é na mais- linha- ele é Todo mais lateral humano. que está começando tem esse E aí você viu, o problema, Casares né? com 1,5 m sozinho, cabecear na área, não pode, né? Falar isso, né? Mas, A primeira acho que foi no outro século. Sabe o que acontece, Flavito? Em 2017, o Carille fez o quê? Ele Não, foi feito, fechava, tá certo. ele reforçava o meio-campo e deixava o Jô lá sozinho. Todo mundo sabe disso. Só que com um porém. Tinha o Renato Augusto. Então a bola chegava com qualidade. Sim. Hoje, com o Jô, a bola não chega com qualidade. Dificilmente o Jô recebe uma bola, como eu disse Dina Gina, né, bom? Uma bola limpa. Eu acho que Ele não recebe bola eu limpa. acho que Em 2017 ele recebia 10, Mas eu acho que 20 não era o Renato bolas. Augusto, não, era o Rodriguinho. Rodriguinho. Com condições de fazer o gol. Quer dizer, o time do Corinthians de 2017 tinha muita qualidade. É o que falta hoje. Por isso que o Jô não está fazendo mais gols. Porque se a bola chegar, Sim. o Jô Ele consegue. tá Ele faz fazendo bem o esquete, pivô, ele faz bem o pivô, ele sabe, tem o corpo, ele toca rápido, é uma E referência. jogando com o Mosquito, que é um atacante rápido de beirada, tem que ter um homem de área, né? Sim, claro. Claro. Mas olha como a vida como é curioso, né? Quando o Thiago Nunes chegou aqui, ele queria muito o cara de beirada. Lembra que ele pediu o Sim. Chael? Ele queria. E não O veio esse Rony. cara. O Rony, não veio esse cara. Agora o Corinthians achou, o Mosquito estava emprestado, voltou, uma coisa. Você falou do Thiago Nunes aí. O Mateuzinho, você viu a pelada que deu com o Thiago Nunes? Chegou o Thiago Nunes todo no jogo Grêmio e Santos. Sim. Então, Complicado. E, ó, Sinal e o- que a coisa não e- tá e boa. o né? Silvinho tá querendo mais peças, assim. Tanto que trouxeram de volta o Marquinhos, que jogou, foi revelado pela base, mas no Corinthians Sim. ainda não construiu a história. Passou pela ponte, inclusive, o Marquinhos. Passou? Passou. Enfim, no esporte foi bem. Passou. Mas é uma opção. Até hoje eu não entendi também por que o Janderson não voltou de empréstimo do Atlético Goianiense. Porque até... Ele tá titular lá, né? Ele joga praticamente. Ele o tá tempo jogando bem lá. Pois é.